Já o ministro da Economia afirma que existe lobby contra a reforma da Previdência no país. Repórter Daniel Lian. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vê lobby contra a reforma da Previdência em Brasília. Apesar disto, ele não tem dúvidas de que o tema será aprovado pelo Congresso com previsão de economia de cerca de R$1 trilhão. Sem mencionar diretamente as categorias de servidores públicos que terão que dar uma cota maior nas alterações do sistema previdenciário, Guedes se queixou das forças contrárias à proposta de emenda constitucional. É evidente que o lobby contra está aqui em Brasília, está aqui em torno do prédio, está rodando por aqui em volta. O lobby não está no Brasil, não é o Brasil que está contra a reforma da Previdência, não. É Brasília que está contra a reforma da Previdência. Segundo o ministro, é fake news dizer que a reforma vai prejudicar os mais pobres. Ele deu como exemplo o valor da aposentadoria média do Legislativo em torno de R$28 mil, montante que chega a ser 20 vezes superior ao de um cidadão que recebe pelo INSS. Paulo Guedes ainda fez comparações com outros países. Eles querem tirar dinheiro dos pobres? Não, não é verdade. É mentira, é fake news. No sistema chileno todo mundo suicida. É mentira. Suicida-se mais no Brasil do que lá. E aqui o sistema de repartição. O sistema de repartição causa mais suicídio do que o sistema de capitalização. Suicida-se mais aqui do que lá. E muito mais em Cuba. Mais do que aqui e mais do que lá. O ministro voltou a defender com ênfase o sistema de capitalização previsto na reforma previdenciária, chamado por ele de poupança garantida. Paulo Guedes afirma que o sistema atual é uma arma de destruição de empregos e acrescenta que o regime quebrou e está condenado. Num evento na capital federal, ele ainda fez papel de articulador, tentando colocar panos quentes depois de ataques de integrantes do governo que elevaram as tensões entre o Planalto e o Congresso. Guedes diz que parlamentares reeleitos são legítimos e não devem ser criticados. Com isto, tratou de fazer um aceno aos congressistas às vésperas das manifestações. Denise. O ministro Paulo Guedes acabou entrando naquela discussão, argumentação de que as pessoas se matam no Chile porque perde valor no sistema de capitalização. O Chile passou por uma recuperação de renda muito importante, então houve um descasamento mesmo em relação aos benefícios, está passando por ajustes, serve como referência sim do que não deve ser feito no Brasil caso adote o sistema de capitalização, mas eu acho que o ministro não deveria entrar nessa conversa, que inclusive foi tema na CCJ, aquela bastante confusa que ele participou logo no início. A argumentação é outra. Ele tem de ficar em cima da necessidade de aprovação da reforma da Previdência para conseguir colocar as finanças públicas em ordem e, a partir daí, estabelecer um outro programa de estratégia de estímulo à atividade econômica, fazendo o Brasil sair dessa paradeira que a gente está vendo. Então, tem de ultrapassar essa barreira, não pode perder tempo demais com relação à reforma da Previdência, tem de passar por algumas reformulações, inclusive nessa questão que ele falou dos pobres, tem alguns pontos em que os pobres podem ser penalizados, é exatamente as mudanças que estão sendo previstas agora no texto apresentado pelo governo, e pega o BPC, pega a aposentadoria rural, tudo que a gente até já discutiu hoje aqui no Jornal da Manhã. Então esses pontos devem ser alterados, não mexem com o eixo principal e não deve afetar muito o resultado esperado, que é de uma economia de cerca de R$1 trilhão. Então é esse o foco hoje da discussão, e é isso que tem mobilizado inclusive o Congresso, mesmo com essas pressões contrárias que o ministro falou, que é claro que existem. São bancadas lá no Congresso que representam determinadas corporações que não querem ver alterações das condições privilegiadas que tem sim na aposentadoria. Então eles fazem pressão direta lá no Congresso, mas o Congresso parece um pouco mais consciente da necessidade de aprovação da reforma para colocar as finanças em ordem e, como eu disse, a partir daí a economia ter condições de crescer para valer.